Boa tarde, pessoal. Meu nome é Venilton Silva Oliveira. Eu sou cursando da curso de licenciatura em matemática pela UFOP do Polo de Timóteo. E eu vou fazer agora uma breve explicação sobre triângulos, sobre a matéria, né? Triângulos, as questões responsáveis aqui. Então, o triângulo pode ser classificado segundo a medida de seu lado. Em triângulo escaleno, todos os lados e ângulos são diferentes. Triângulos isósceles, dois lados iguais. Os triângulos opostos a esses lados iguais. E triângulo equilátero, todos os lados e ângulos iguais. O triângulo é uma figura geométrica formada por três retas que se encontram em duas a duas e não passam pelo mesmo ponto, formando três lados e três ângulos. Para fazer o cálculo do perímetro de um triângulo, basta fazer a soma da medida de todos os lados. A soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Aqui temos um exemplo aqui de um triângulo, né? E tem a medida aqui do perímetro desse triângulo. Observando esse triângulo aqui, podemos identificar alguns de seus elementos A, B e C. Os vértices e os lados do triângulo são simbolizados pelos encontros dos vértices, pontos de encontro. Os ângulos têm duas formas de apresentar. No caso do triângulo, os triângulos têm três lados, né? Consequentemente, ângulos de A. Tipo de triângulos. O triângulo pode ser classificado segundo a medida de seu lado. Por exemplo, tem o lado do triângulo, aí, respectivamente, eles são classificados por esses lados aqui, que vai saber qual tipo de triângulo. No caso, triângulo escaleno, todos os lados e ângulos são diferentes. Triângulos escalenos. No caso, o triângulo isósceles, dois lados iguais e os ângulos opostos a esses lados iguais. No caso aqui temos um exemplo do triângulo isósceles. Entendendo? Os vértices aqui, os lados de A, né? Simbolizando triângulos isósceles. O triângulo equilátero, todos os lados e ângulos são iguais, concluindo que seus ângulos serão de 60 graus. O triângulo pode ser classificado segundo seus ângulos internos também. No caso aqui, o ângulo de 90 graus. O triângulo retângulo tem um ângulo que mede 90 graus. O obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus. Aqui é um exemplo, né? O obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus. A condição de existência de um triângulo, para construir um triângulo, não podemos utilizar qualquer medida. Tem que seguir a condição de existência para construir um triângulo. É necessário que a medida de qualquer um desses lados seja maior que a soma das medidas dos outros dois e maior que o valor absoluto da diferença. Então, pessoal, isso aqui foi uma breve explicação sobre triângulos, não é? Essa é a referência que eu peguei para estar demonstrando isso. Foi no site brasilescola.uol.com.br da graduanda em matemática Daniele de Miranda Ramos, que eu peguei essa referência. E também eu tenho um exemplo sobre, né, o estudo de triângulos, é referente ao meu estágio, né, que eu estou fazendo, que os triângulos eles têm muita ênfase também no perímetros e áreas, que vão dar uma ideia para o aluno ter uma ideia de perímetros e áreas através
dos triângulos. Por exemplo, uma aula que eu tive a oportunidade de estar acompanhando, a professora, ela simbolizou, deu exemplo, o tamanho da quadra, entendeu? E é uma aula especial que foi referenciada ao triângulo, né, e o perímetros e áreas, que é uma aula de intervenção matemática, né, sobre o perímetros e áreas, consequentemente, né, relacionado ao triângulo. Os alunos tinham que preencher todo o espaço de uma folha, tamanho A4, com recorte de figuras geométricas, de modo que consiga preencher todo o espaço da folha sem sobrar peças, simulando um quebra-cabeça com formas geométricas, matemáticas. É um tipo de aula muito interessante que eu achei que motivou os alunos e prendi atenção que dentro desses recortes tinham triângulos, né, de vários tipos de triângulos, isósceles, escalenos, entendeu? E eles tinham que ir montando essas formas de triângulo, entendeu? No tamanho da folha A4, né? Para dar conclusão nessa aula de intervenção matemática.